E aí, caras, começando aqui mais um vídeo do canal Expresso de Hogwarts e dando continuidade ao vídeo que eu postei ontem, onde eu comentei as fotos novas aí da peça Harry Potter and the Cursed Child, onde a gente comentou sobre a caracterização do Harry, da Gina e do Alvo Severo. Tu pode clicar no card aqui em cima pra assistir o vídeo. Hoje falaremos então das fotos da família Granger Weasley, ou seja, do casamento do Rony e da Hermione. Eu recomendo bastante que tu assista o último vídeo que eu postei comentando sobre a família Potter, caso tu ainda não tenha assistido, porque o recado inicial dele é muito importante e precisa entrar na cabeça dos fãs, de verdade. Mas só pra dar uma resumida, os fãs precisam entender de uma vez por todas que Cursed Child é uma peça de teatro que não tem ligação com os filmes, é uma coisa completamente diferente. Teatro e cinema são linguagens diferentes, carregam características diferentes, porque se fosse igual, seria uma coisa só, correto? E eu falei no vídeo que no dia que saíssem fotos da Noma do Meswene caracterizada aí como Hermione, eu não ia querer estar na internet, porque certeza que ia ser um show de horror, um monte de comentário preconceituoso e tudo mais. E graças ao meu bom Deus, eu realmente não fiquei na internet, porque eu tive que ficar fazendo trabalho fora o dia inteiro. Mas é claro que por alguns comentários do vídeo anterior e também por alguns comentários lá no Twitter, eu vi que foi um show de horror. Realmente o pessoal falou muita besteira e a gente vai abordar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje também. A minha opinião sobre esse assunto permanece a mesma. Parece que existem alguns fãs de Harry Potter que definitivamente não leram os mesmos livros que eu. E eis a foto de um pedaço da família Granger Weasley. Da esquerda pra direita nós temos o Rony, interpretado pelo ator Paul Thornley. No meio nós temos nossa querida Hermione Granger, interpretada pela já citada aqui, Noma do Meswene. E na direita a filha mais velha do casal, Rosa Weasley, ou então Rose Weasley, para os que estão acostumados a falar assim. Como eu queria pegar o hábito de falar em português, mas eu realmente peguei na cabeça que é Rose. Então provavelmente nesse episódio eu vou falar Rose o tempo inteiro, tá? Mas enfim, a Rose aí sendo interpretada pela atriz Cheryl Skitch. E eu não sei pronunciar o nome dela. Cara, na moral, olha o sorriso na cara do Paul, interpretando o Rony, e o sorriso na cara da Rose também. É impossível essa família tão querida no mundo bruxo não transparecer uma energia muito boa, muito positiva e tudo mais. E velho, essa foto me deixou muito feliz quando eu vi pela primeira vez, principalmente pelo figurino do Rony, e pra mim foi uma coisa que chamou muita atenção. A Hermione também usando essa roupa aí digna de uma funcionária de alto escalão lá no Ministério da Magia, porque sim, pra quem não sabe, ela trabalha lá. E a Rose também usando as suas vestes de Hogwarts, e se vocês derem uma reparadinha ali no suéter que ela tá usando, temos cores que lembram as vestes da Grifinória, o que pode nos indicar que a Rose talvez tenha ido pra Grifinória. O Paul Thornley, que interpreta o Rony, contou pra gente lá no Pottermore que são 19 anos depois quando a peça começa, e isso pra mim abre um espaço aí pra talvez a peça se passar um pouco depois também. Ela começa 19 anos depois, ou seja, em 2017, mas nada impede que ela se estenda até um pouco mais. Inclusive uma própria declaração da J.K. Rowling no Pottermore talvez revele que isso seja verdade, porque ela fala que o Rony perto dos seus 40 anos não mudou muita coisa do Rony adolescente, e teoricamente o Rony teria 37 anos em 2017, então talvez a peça se passe um pouco depois também. Começa 19 anos depois, 2017, mas talvez depois ela se estenda. Fotos individuais dos atores caracterizados também saíram, obviamente. Essa aqui é a do Rony. Cara, parem de falar que ele tá loiro, porque isso não é loiro. Isso é um ruivo bem envelhecido, quase grisalho, se bem que as pessoas falam que eu sou ruivo, então acho que o pessoal tá meio louco. Mas o pessoal do fansite Potterish fez um tweet comparando aí o Paul antes da peça e o Paul na peça, e vocês conseguem perceber aí claramente que a cor do cabelo dele tá bem diferente, e o pessoal da produção da peça não seria idiota de pintar a cor do cabelo dele de uma diferente que não fosse ruivo, né? Entendam também que a luz da foto pode enganar um pouco. Na peça pode ser que o cabelo dele seja bem mais ruivo do que nessa foto aí. Palavras da própria J.K. Rowling sobre o Rony e também sobre o Paul. Rony quase quarentão não é muito diferente do Rony adolescente, exceto que seus pés doem um pouco mais. Paul é muito engraçado e brilhante no papel. Velho, eu tô muito ansioso pra ver o Rony mais velho, as piadas que ele vai fazer. No epílogo de Relíquias da Morte a gente já teve um pequeno spoiler do quanto ele tá engraçado, falando que ele tirou carteira de motorista dos trouxas e que ele confundiu o instrutor e tudo mais. Então tô muito curioso pra ver isso tudo. Sobre o figurino do Paul, ele fala que o Rony parece ser aquele cara que não se importa muito com roupas, que ele pega a primeira coisa que ele vê no armário, e parece que finalmente o Rony abraçou aí os suéteres que sua mãe fazia pra ele, que ele não gostava muito lá na época de Hogwarts e tudo mais, mas parece que atualmente ele gosta e usa com frequência. Falando agora sobre Hermione Granger, interpretada pela Noma, eis a foto que saiu, e como eu já comentei, o figurino dela tá muito foda. Eu só achei muito estranho o tamanho dessa varinha, na moral, eu nunca vi uma varinha tão grande na minha vida. Inclusive a gente pode perceber que o design da varinha da Hermione mudou de acordo com os desenhos que já tinham saído aí sobre as varinhas novas dos personagens. A gente consegue ver que não é a mesma que foi desenhada pra ela, não sabemos o porquê, mas uma curiosidade interessante. E eu sei que tá todo
todo mundo louco pra ouvir o que eu tenho pra falar sobre o fato da Hermione ser negra e tudo mais. Velho, eu não queria entrar nesse assunto porque eu acho que não é necessário. É inadmissível eu precisar comentar alguma coisa sobre isso, sabe? Era pra ser uma coisa muito irrelevante na vida das pessoas, mas infelizmente hoje foi o assunto mais comentado aí dentro do mundo dos Potterheads, por um motivo que não deveria existir, sabe? Se tu vê alguma coisa errada na cor da pele da Hermione, o errado é tu, cara. Isso não é questão de opinião. Preconceito não é opinião, as pessoas têm que entender isso. Eu sei que tem gente que acaba fazendo comentários infelizes aí, e não é de propósito, mas é porque o preconceito tá impregnado na nossa sociedade, sabe? Não é uma coisa controlável. Para pra pensar que provavelmente tu nunca reclamou que existem um monte de Batmans aí no cinema, 3 atores que já interpretaram o Homem-Aranha, e isso provavelmente deve ter um motivo bem explícito aí, né? Pensa um pouquinho melhor sobre isso. Se tu fala, eu gostei da Hermione, mas eu acho que deveria seguir as características apresentadas nos filmes e tudo mais, cara, tudo que vem depois do mas não interessa, sabe? É uma demonstração de preconceito, apesar de tu não saber disso. E por último, parem de falar que a Hermione negra estraga a continuidade, porque, velho, Cursed Child é a primeira peça de teatro que a gente vai ter sobre Harry Potter, então não é uma continuação de nada, desculpa, claro, é a 8ª história, 19 anos depois, mas como peça é a primeira vez que a gente vai ver isso. Então não tem como ser continuação de uma coisa que não tem antecessor, entendeu? Seria algum possível erro de continuidade se existisse uma Hermione em Cursed Child parte 1 e mudasse a Hermione em Cursed Child parte 2. Porque sim, se tu ainda não sabe, a peça vai ser dividida em 2 partes. Mas enfim, como dito, eu não queria entrar nesse mérito de falar sobre a cor da pele da Hermione, porque é óbvio que o que ela representa pra sociedade é muito mais importante do que a cor da pele dela. Pra quem não sabe, depois de formada em Hogwarts, a Hermione vira chefe do departamento de execução das leis mágicas lá no Ministério da Magia, e ela justamente lutava contra leis antigas que favoreciam os sangues puros. Ou seja, tá muito no caráter da Hermione lutar, brigar pelas minorias, e ela agora sendo interpretada pela Noma é a oportunidade perfeita pro mundo ver que tá tudo errado, entendeu? Comentários da J.K. Rowling sobre a Noma, a gente tem o seguinte: eu vi Noma atuando e quando John Tiffany me contou que escolheu ela, eu fiquei exultante. Ela capta a Hermione de dentro pra fora e eu acho que isso encerra a questão totalmente, espero pelo menos. Por último, nós temos a foto individual da Rose, interpretada pela Shirley. E mano, olha a serenidade no olhar dessa guria de quem vai ser a mais nova irritante e sabe tudo lá em Hogwarts. Até porque a Shirley contou lá no Pottermore que a Rose tem muito da Hermione dentro dela, que elas são muito parecidas, e a J.K. Rowling ainda completa: Rose é como a mãe dela, porém mais segura, mais pé no chão. Ela nasceu de pais bruxos e sabe seu lugar no mundo. Shirley a interpreta perfeitamente, mandona, mas profundamente amável. Ou seja, a Rose vai ser tipo uma Hermione da vida lá em Hogwarts, é Leviosa e não Leviosa, mas ela vai ter muito mais conhecimento do mundo bruxo, vai saber o seu lugar no mundo, como a própria J.K. Rowling diz, por ter pais bruxos, diferentemente da Hermione, que teve que catar tudo sozinha quando descobriu que era uma bruxa e os seus pais não faziam ideia desse mundo, né? Por último, lá no Pottermore, o Paul, que vai interpretar o Rony novamente, revelou pra gente que nos ensaios técnicos da peça eles estão juntando todos os componentes como sons, luzes, a mágica envolvida na peça, que ele não vai revelar pra gente mais detalhes sobre, as ilusões da peça, que ele também não vai revelar, mas essas coisas me deixam muito curioso, aposto que deixam vocês também, porque, velho, como eles vão fazer magia, ilusão e outras coisas mais num teatro, eu não consigo imaginar. E por fim, todos eles falam que estão super ansiosos aí para as apresentações começarem e tudo mais, e é claro que a gente também tá, por mais que a grande maioria do Brasil aqui não vai lá pra Londres ver a peça, o que eu acho uma grande pena, de verdade mesmo, inclusive eu sou um deles que não vai ver. Eu tenho certeza que tá todo mundo muito ansioso, principalmente depois dessas fotos aí. Enfim, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Fiquem sabendo que o Pottermore ainda vai revelar mais o visual de 2 personagens que provavelmente quando esse vídeo saiu, as fotos também já saíram, mas eu tô lançando sempre um dia depois, não sei se vocês estão percebendo. E eu chuto falar que esses personagens são o Draco Malfoy e o Scorpio, seu filho. Posso estar errado, vocês já podem me corrigir aí nos comentários se eu estiver, mas esse é o meu palpite. Espero que vocês tenham gostado dos meus comentários sobre essa caracterização aí dos atores. Espero que vocês tenham gostado das fotos também. Espero que estejam muito ansiosos pra Cursed Child. Então deixa o teu like aqui embaixo se tu gostou disso tudo. Se tu ainda não conhecia o canal, se inscreve aí que amanhã vai ter vídeo novo também comentando sobre os outros 2 personagens. E no mais, o vídeo vai ficando por aqui, então a gente se vê num próximo. Valeu e é nóis!